No centro aqui, nós temos 22 mil domicílios vazios. Em São Paulo tem mais imóveis vazios do que a carência habitacional. E o centro fica degradado. Se você tivesse passando fome, com seus filhos sem teto, você não ocuparia um prédio que está vazio, só criando rato e barata? Quem não luta! Quem não luta! Moro na Rua Aurora 460. Faz 25 anos que eu moro lá. Eu cheguei da Síria dia 24 de dezembro. Dia 26 de dezembro vim aqui para essa região. Cheguei com 15 anos de idade. Esse processo de revitalização do centro, revitalização entre aspas, né? Gosto muito do bairro porque foi o único local que eu achei mais melhor para sobreviver. É aqui o meu lugar, sabe? Eu gosto daqui. Esse processo de abandono do centro a gente tem que discutir com muito cuidado, porque ele não foi abandonado. Ele foi abandonado por uma parte com o maior poder econômico da sociedade paulistana. Essa sociedade paulistana, com maior poder econômico, ela optou por morar em outros contextos urbanos, em bairros de outros tipos. Até basicamente os anos 50, o centro era um lugar de prestígio, onde estavam as lojas elegantes, onde estava o comércio de alto padrão. Foi a partir dessa década, justamente com o crescimento da cidade e, sobretudo, a separação de classes, de uma forma mais acentuada, o quadrante sudoeste se firmando como o local de classes da elite paulistana, é que o centro começa a ser esvaziado de um certo número de funções que normalmente são associadas à área central. Isso foi acontecendo principalmente a partir da década de 70, com a construção do Minhocão, com as grandes intervenções viárias. Com o que a gente pode chamar de emergência de dois novos centros de funções, especialmente do setor financeiro bancário, É a Avenida Paulista e a Faria Lima. O centro da cidade, com a consolidação da área metropolitana, ele se constituiu como a porta de entrada do que a gente chama de quadrante sudoeste da cidade, que é o Entre Rios, que fica um quadrante entre o Rio Tamanduateí, Pinheiros e Tietê, que é onde tem a grande maioria dos empregos da metrópole. E aí o centro ele foi se popularizando mesmo, e ele foi sofrendo essa pressão diária com essa circulação de tráfego, de pessoas, de transporte coletivo, e as classes médias e altas elas foram buscando os bairros onde não tem essa dinâmica, essa intensidade na utilização, e agora a gente vê que tem uma retomada. Existe um retorno dessa população para a área central, para os bairros ditos centrais, E isso, de certa forma, é uma consequência dessa necessidade de habitação, Morar no centro é mais barato. Morar no centro, você está próximo dos serviços, você está próximo de oferta de emprego. No censo de 90 até 2000, houve saída de população do centro. Do censo de 2000 a 2010, aumentou a população no centro, aumentou em 63 mil habitantes.
Eu falo que tem diversos fatores aí contribuindo, a melhoria de renda da população, mais emprego. São Paulo está ficando muito grande e eu acho que o maior motivo desse êxodo ao contrário para o centro de São Paulo, esse retorno, é por causa da facilidade que é morar no centro de São Paulo. E realmente, quer dizer, você vai para um cinema, você vai a pé, ou no máximo pega o metrô e volta, gente, sabe? E também acho que o centro tem melhorado. Se você vê, por exemplo, a Vieira de Carvalho. A Vieira de Carvalho, há 5 anos atrás, era um lugar decadente. Deram uma revigorada ali no Largo do Arocho, né? Ali agora é point da moçada. Você já tem 10 anos de tentativas de formulação de uma política habitacional na área central. Então já a gente está começando a colher resultados, né? Se você analisa a região metropolitana de São Paulo, você vai perceber que você não tem mais área onde vai ser alocada esse acréscimo populacional, né, que toda a cidade tem, né? São Paulo cresce 200 mil habitantes por ano. Para onde essa população vai? É importante que a gente pense em formas de trazer essa população para as áreas com infraestrutura. E as áreas com infraestrutura são as áreas centrais. Tem esses fatores que contribuíram, mas o decisivo eu falo que foi a luta do sem-teto. Porque nós temos, eu não me lembro todos de cabeça, mas nós temos em torno de mais de 20 projetos no centro que o poder público foi obrigado a fazer, que fixaram a população aqui. E é resultado das ocupações. Anteriormente, as famílias elas eram empurradas e hoje a gente está voltando a ocupar o centro. Agora, por que o governo é bonzinho? Não, porque a gente tem muita luta e hoje existe o Irriscala Jorge, hoje existe o Hotel São Paulo, hoje existe um Brigadeiro Tobias. O MSTC, a União de Luta dos Cortiços, o movimento de moradia da região centro, eles têm um papel importantíssimo, porque essa pauta da moradia de interesse social em áreas urbanas centrais foi colocada por esses movimentos de moradia na discussão pública e nas políticas públicas. Para que construir moradia afastado do centro, sem nenhuma infraestrutura, né? Aonde a família ela demora 3 horas para poder chegar em casa, tá certo? Aonde ela demora 3 horas para poder vir para o trabalho. E os imóveis no centro fechado, com dívida imensa de imposto. Então nós somos a favor o quê? Uma das nossas reivindicações é que aplique o DIS, Decreto de Interesse Social, que a partir daí desaproprie e transforme os imóveis vazios em função social da propriedade, em moradia social para a família de baixa renda. Usar uma estrutura pronta é mais simples do que você começar do zero, né? Começar uma construção nova. E você fazendo uma reforma, você acaba consumindo menos tempo.
consumindo menos tempo significa consumo menor de recursos. Eu acho que chega a 50%, se consegue 50% de economia em relação à obra nova. E aí, se você for quantificar essa questão de você não estar indo para a área periférica, facilitando a vida do morador, porque ele vai estar bem situado, próximo a uma série de benfeitorias, de vantagens, aí, né, esse número aumenta, né? A gente não está fazendo crime nenhum ocupar prédios sem função social da propriedade. A Constituição é clara e ela fala que toda a propriedade urbana e rural, ela tem que ter uma função social. O que seria a função social de uma propriedade? Seria assim, se ela é moradia, tem que estar alguém morando lá dentro. Se ela não está tendo uma função social, é legítimo que os sem-teto ocupem essa propriedade. Eu era moradora em situação de rua. É justo eu ficar na rua com os meus filhos, né? E um prédio ficar anos desocupado, sem função social da propriedade, devendo horrores de IPTU para os cofres públicos. Enquanto isso, eu ficar embaixo de um viaduto com os meus filhos. Perto daqui, naquele prédio que a gente pode até ver daqui, ó, aquele prédio lá no fundo, tá vendo? Aquele ali, ó, do lado do prédio amarelo, do lado daquele prédio amarelo tem o Prestes Maia, que foi a maior ocupação de sem-teto da América Latina. O prédio está num processo de desapropriação. O Estado sinalizou, o secretário ordenou, né, desaproprie e compre para o movimento. E aí uma juíza, sem entender, manda uma liminar de reintegração de posse com o proprietário, que se diz proprietário, mas que não prova que é proprietário, porque ele tem uma carta de arremate. Cadê o documento original? O 5º cartório negou. De posse contra 370 famílias, 295 crianças e 1.130 adultos que lá moram e conservam o edifício. Entendemos que, mais uma vez, a decisão expressa na sentença não está de acordo com a lei. O direito à moradia, ele é considerado um direito humano e ele está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na Constituição Federal, ele foi acolhido no artigo 6º, numa emenda em 2000.